Então, boa noite, buenas noches, para quem é de língua espanhola e está aqui com a gente. Tudo bem. Na semana passada, nós falamos sobre a, a prece de, a prece de Guru Yoga com Tapiritsa e nós iniciamos, então, com essa prece de Guru Yoga. E na medida em que a gente avança no estudo do Dzogchen, os elementos que compõem essa prece, tudo aquilo que é citado durante a recitação dela, vai ficando mais claro para nós e muito mais do que ficar claro racionalmente, intelectualmente, que a gente possa experimentar tudo aquilo que a prece de Tapiritsa nos traz. Emarro, que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzampo. O teu corpo aparece como um cristal branco, luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contempla o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição. Supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados. O pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta da ilusão, que é o samsara, da liberação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes dos sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e, simultaneamente, realizar todos os estágios do caminho. Experiencias a realização experiências e realização tornam-se manifestas. E samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. E possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, neste exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Nós estamos na página 60. A semana passada nós falamos um pouco mais sobre o Dzogchen, avançamos. Recomendei que a gente volte sempre à página 58, sempre que possível, porque essa página 58 e parte da página 59 concentra muitos ensinamentos ali do Dzogchen, né, e dá o panorama geral da compreensão do Dzogchen. Então,
É um texto um pouco difícil, a gente precisa retornar a ele várias vezes, mas ele, de alguma forma, traz todos os elementos essenciais. Então, sempre que surgir alguma dúvida, a gente volta ali à página 58 e 59, em que a gente consegue olhar para tudo isso, e aqui a gente tem como se fosse um resumo, né, do Dzogchen. E nós estamos na página 60, no exato momento em que o Rinpoche apresenta para nós o Dzogchen bom, né, o Dzogchen no bom e o Dzogchen na escola Nyingmapa. Muitos de nós, de alguma forma, começamos ou ainda praticamos também o budismo Nyingmapa, e o Rinpoche mostra como essas duas escolas se aproximam e quão similares são em seu pensamento e, inclusive, aí no Dzogchen. Vimos que o Dzogchen é comum ao Bon e ao budismo Nyingmapa, e que essas duas tradições espirituais também têm em comum a divisão em 9 veículos, ou modos de observância religiosa. No entanto, há diferenças importantes entre as respectivas visões em 9 veículos dos Bonpos e dos Nyingmapas. De modo geral, os dois, então, se organizam em 9 veículos com distinções ali nos veículos. No entanto, há diferenças importantes entre... perdão. Vale observar que existem 6 e não 9 etapas de prática nas outras escolas budistas tibetanas, como a Kagyupa, a Sakyapa e a Gelupa, que aderem à nova tradição das traduções posteriores do cânone budista, realizadas durante a segunda difusão do budismo no Tibete, nos séculos X e XI. A primeira difusão do budismo no Tibete, que vai fundar a escola Nyingmapa, a grande difusão, é com Padmasambhava no século VII, com Guru Rinpoche. Depois, no século X e XI, nós temos os movimentos de reforma desse budismo que já estava colocado no Tibete. O que mais vai diferenciar a prática Nyingmapa do budismo que chega depois, que é esse budismo que vem no século X e XI, é que os Nyingmapas eles recebem influências para o budismo tanto da Índia, da China e de outros países que já têm o budismo estabelecido. Quando vem a reforma no século X e XI, vai se limitar aos textos indianos. Então, o que vai diferenciar o cânone budista Nyingmapa do cânone budista da Sakya, da Gelupa e da Kagyu é que a Nyingmapa adota todos os ensinamentos que já estavam presentes em outros países, não somente aqueles que estavam na Índia. Então, o Dzogchen, de alguma forma, ele não tem essa raiz na Índia, o que vai fazer com que a tradição Nyingmapa mantenha o Dzogchen. E o bom, ele vai compreender que todos os ensinamentos fazem parte do bom sagrado. Todos os ensinamentos, independente se eles têm origem na Índia ou em outros países por onde o budismo e o bom, ou onde o Dharma já estava estabelecido, todos esses ensinamentos fazem parte do cânone bom. Então, ele acolhe também aqueles ensinamentos que não são é, de origem indiana.
A Tânia chamou a atenção aqui no chat que está sem som. Vocês estão me ouvindo? Ouço bem. Eu também Perfeito. estou ouvindo bem. Ok. O Marcos, você levantou a mão. Você gostaria de usar a palavra? Sim, é só para conferir. Essa do século XI é a nova tradição de Jetson Kappa, você lembra se era É, isso é mesmo? a revisão que vai acontecer ali no budismo tibetano com Tsongkhapa. Ah, É a reforma do budismo que vai estabelecer também a escola Gelupa e vem com toda a reconstrução do budismo tibetano. Então, de alguma forma, o budismo tibetano ele vai ficar dividido. Ele vai ter uma antiga tradução e uma nova tradução. A antiga tradução é essa tradução Nyingmapa, na qual o bom está muito próximo. É a antiga tradução. A nova tradução vai ter uma série de diferenças que também estão relacionados ao cânone, aos livros, aos ensinamentos que compõem o budismo. Então, é essa a diferença, né? Como o Dzogchen não é um ensinamento indiano propriamente dito, ele acaba não entrando, num primeiro momento, nessas outras tradições. Mas hoje, muitas tradições, a Gelug tem Dzogchen, muita gente pratica o Dzogchen. A gente está falando de um período mais remoto. O próprio Dalai Lama ensina o Dzogchen, né? Com características próprias dessa nova tradução. Oi, Tiago. Oi, Denis. Só para deixar assim bem acurado, de fato, no Tibete vai ocorrer vários momentos de reformas, vários movimentos de reforma. Esse movimento do Tsongkhapa, que é o grande último movimento, ele é do século 12, 13, século 13 propriamente. Essa reforma que acontece no século 11, ela é uma reforma que se dá ainda no contexto das escolas antigas, que elas passam por um processo interno, ali inclusive no Bon também ocorre isso, de reforma, e depois isso vai sendo um processo contínuo que leva à formação das novas escolas, se eu não me Perfeito. engano. Bom, o Rinpoche ele não se aprofunda tanto nessas distinções no que vai acontecer nas outras escolas, né? Mas ele traz essa ruptura e essa reorganização dos ensinamentos dividindo, então, em uma nova tradução, né? São as novas traduções. Algumas práticas da tradição Nyingma usa esse termo, as escolas da antiga tradução, que é a primeira tradução dos ensinamentos. Os 9 veículos budistas englobam somente material budista tradicional e estritamente falado, como o professor Snellgrove salientou. Os dois caminhos inferiores, pertencentes ao budismo Hinayana, eles praticamente não fazem referência às práticas budistas tibetanas, que se baseiam no budismo Mahayana. Diferentemente, os 9 veículos dos Bonpos, além das práticas de origem budista, compreendem o âmbito completo dos costumes, crenças e práticas religiosas nativas do Tibete, inclusive ciência médica, astrologia, cosmologia, sortilégio, predição, pacificação e exorcismos dos espíritos maus e fantasmas, ritos de prosperidade e ritos tântricos de destruição de inimigos, expiação e orientação dos mortos, disciplina moral para leigos e praticantes monásticos,
práticas de ritos tântricos, a geografia, a história, né? E o caminho espiritual mais elevado do Dzogchen. Em relação a isso, pode-se dizer que o Bon é a verdadeira religião do Tibete, abraçando tanto as observâncias autóctones, aquelas já praticadas no Tibete antes da chegada do budismo, como as observâncias religiosas importadas, que são todas aquelas experiências e práticas que vêm com a entrada do budismo no Tibete. O que faz, então, com que o Bon englobe todo o Dharma budista, fazendo parte do Bon todo o Dharma budista, mas também todos os ensinamentos anteriores ao estabelecimento do budismo no Tibete. O Bon acaba sendo extremamente inclusivo no que diz respeito às práticas. Há também muitas coisas em comum entre o Bon e o budismo Nyingma, como foi observado. Ambos mantêm e propagam de modo oficial a transmissão dos ensinamentos Dzogchen, que são encontrados somente esporadicamente em praticantes individuais, capacitados em outras tradições budistas que não possuem linhagens específicas de mestres Dzogchen. Então, tanto a Nyingma como o Bon têm uma linhagem específica de mestres Dzogchen. Podem ter praticantes Dzogchen em outras linhagens? Podem, né? Em outras tradições. Mas é no Bon e na Nyingma que há uma linhagem ininterrupta. Tanto a Nyingma como o Bon admitem Kuntum Zampo como a de Buda, como o Buda primordial. Então, o Buda primordial, tanto para Nyingma como para o Bon, é o Buda Kuntum Zampo, o Adi Buda, supremo e primordial. Enquanto as outras 3 escolas do budismo tibetano veneram Vajradhara como Adi Buda, e ambos, e tanto o Bon como a Nyingma têm a tradição dos termas, que são tesouros espirituais escondidos que são redescobertos por tertons, personagens que, segundo as profecias, revelarão o terma na época propícia. Na verdade, muitos tertons famosos pertenciam às 2 tradições. Então, o terton ou tertons são aqueles que revelam segredos. São mestres bastante realizados que num dado momento da história trazem um ensinamento escondido e revelam a nós alguns ensinamentos escondidos, né? Quem praticou ou pratica na Nyingma no Brasil, de alguma forma teve um contato com o Shagdo Tulku Rinpoche, que é reconhecido como um terton, porque ele revelou vários ensinamentos que estavam escondidos há centenas de anos, como algumas curas de Tara, cura de Tara com cristais, é um tesouro revelado por Shagdo Tulku Rinpoche. Ele tem também uma prática revelada de Tara Verde, então ele traz algumas práticas que estavam escondidas e que num determinado momento elas surgem novamente para o benefício daquele momento em que elas surgem. E esses tertons reveladores de segredos, então, existem nas 2 tradições, tanto na tradição Bon, como também na tradição Nyingmapas. Além disso, os Nyingmapas são os únicos budistas tibetanos a reconhecer como budistas esses ensinamentos de origem não indiana, que foram difundidos durante a primeira introdução do budismo no Tibete, durante o reinado de Songtsen Gampo,
e posteriormente, no século VIII, né, pelo mestre carismático Padmasambhava e seus associados. Então, tanto os ensinamentos não indianos, como aqueles que já faziam parte da cultura tibetana, são admitidos pela Nyingma, né, e pelo Bon, até pelas suas características. Esses ensinamentos incluem correntes de ensinamentos budistas provenientes da China e da Ásia Central, e também da Índia. Na segunda difusão do budismo no Tibete, nos séculos X e XI, todos os ensinamentos budistas, cuja origem indiana não pudesse ser comprovada, foram excluídos do cânone budista, apresentado como oficial pelas 3 escolas posteriores ao budismo do budismo tibetano. Então, a partir desse momento, nesse segundo ciclo, as 3 outras escolas surgem e essas 3 outras escolas elas vão manter um cânone mais vinculado aos ensinamentos oriundos da Índia. Perdão? Vinculado diretamente aos ensinamentos vindos da Índia. E isso, para os Bonpos, eles vão admitir todos os ensinamentos. Porque na tradição Bon, né, dentro da nossa tradição, o Buda Shakyamuni, o Buda que surge na Índia, ele recebeu ensinamentos de Tompa Sherab, que é o Buda, que é o Buda da tradição Bon, que remonta a séculos, a muitos séculos antes do surgimento do Buda Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, na Índia. Os Bonpos afirmam que, pelo fato do Buda Shakyamuni ter sido discípulo de Tompa Sherab Myoshe, todos os ensinamentos budistas, quer sejam originários da Índia ou de qualquer outro lugar, são de fato ensinamentos do bom eterno. Então, admite-se todos aqueles ensinamentos, independente de sua origem. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, nós entramos agora nas 3 linhagens do Dzogchen no Bon. Né? São 3 linhagens, 3 correntes do Dzogchen na tradição Bon. No Bon, o Dzogchen tem sido tradicionalmente dividido em 3 correntes, conhecidas coletivamente como a Dzogchen Gyud, né? A Dzogchen Gyud, isto é, o Ati. Né? E nós vamos ver ora falando Ati, ou em algumas tradições também como Atri. É uma das 3 linhagens. Né? E nós, enquanto Sangha da Ligmincha, de tempo em tempo recebemos os ensinamentos do Atri, essa linhagem do Dzogchen, uma das linhagens do Dzogchen. A segunda linhagem é conhecida como Dzogchen. Então, uma é a Atri, a segunda é o Dzogchen, e a terceira é a linhagem do Shanshun Nyangyud, que é a terceira linhagem Dzogchen. Então, são 3 formas, 3 linhagens ininterruptas de ensinamentos Dzogchen, com características específicas e que tem aquela perspectiva de uma linhagem viva de transmissão entre professores e que mantém essas transmissões até hoje. As 2 primeiras são tradições de termas,
Então, tanto o Atri quanto o Dzogchen são tradições descobertas, que no tempo foram descobertas, baseadas em textos redescobertos, enquanto a terceira é uma tradição oral, baseada na transmissão contínua por uma linhagem ininterrupta de mestres bons, que é a Shanshun Nyangyud. Essa Shanshun Nyangyud é aquela que tem, então, uma transmissão ininterrupta. E a tradição oral, né, do Shanshun Nyangyud. O sistema Ati ou Atri foi fundado no século XI por Dampa, homem santo, né, Meu Gonjat Ritro-Tempo, que viveu entre 1038 e 1096, que extraiu os ensinamentos originais do ciclo de ensinamentos Kro-Gyud de Tompa Chera. Então, essa é a primeira linhagem, o Dzogchen Atri. Literalmente, Atri significa guia do A. O A, sílaba tibetana A, representa o estado primordial, não condicionado, o estado natural da mente. Ele é branco para representar a pureza inata da mente. O praticante se dedica à prática de Shiné, começando por fixar a atenção utilizando a letra tibetana A para focalizar a concentração, a fim de desenvolver insight e experimentar o estado natural da mente. O Atri corresponde à série Semde dos ensinamentos Dzogchen da tradição budista Nyingma, relacionada com a mente. Então, quando nós vemos aquele A tibetano que está dentro de 3 círculos, dentro de um halo de arco-íris, né? Aqui o Paulo Bucher tem a imagem desse A. É esse A que nós utilizamos dentro da prática, por exemplo, de Shiné, quando nós estamos treinando o Shiné, né? Shiné ou Shamatha, mas nós utilizamos esse A. E aqui tem uma explicação de por que nós utilizamos esse A. E esse caminho do A, né? O Atri, o guia do A, está associado diretamente a essa letra tibetana que representa para nós a mente, né? A mente a mente, o estado natural da mente. Então, o Atri está ligado diretamente a essa prática, a essa experiência. E o caminho inicial é Shamatha, utilizando como suporte o A. O nome Dzogchen, dado à segunda corrente, não se refere a Dzogchen no sentido geral. Ao contrário, denota um tipo particular de ensinamento Dzogchen com a sua própria linhagem específica. Esse sistema corresponde à série Longde do Dzogchen Nyingma, relacionada com a claridade e o espaço. Então, a primeira, o Ati, ou Atri, relaciona-se lá na Nyingma aos ensinamentos Semde, e estão relacionados à mente. O Dzogchen aos ensinamentos Longde, da tradição Nyingma, e estão relacionados à claridade e espaço. Então, são ciclos de ensinamentos que, de alguma forma, se relacionam diretamente a alguns elementos das tradições. O E alguns Denis, elementos do... Oi.
E nós vamos, nossa tradição, ela está em qual? Na primeira, do No Atri? bom, no bom, as três tradições coexistem. Tanto o Atri, como o Dzogchen e como o Shanshun Nyongyud. Então, aqui no livro, o Rinpoche vai apresentar a quinta essência do bom, mas ele vai elencar, olha, nós temos essas três, e cada uma com as suas características, cada uma com as suas práticas. Então, dentro da Sangha, aqui no Ligmincha, de tempo em tempo, ou o próprio Rinpoche, ou então Geshe Dema, ele dá os ensinamentos específicos de cada uma das linhagens. Ok. Os ensinamentos do Atri, ou os ensinamentos do Dzogchen, ou os ensinamentos do Dzogchen na perspectiva do Shanshun Nyongyud. A terceira corrente consiste dos ensinamentos Dzogchen do Shanshun Nyongyud, a transmissão oral do Shanshun, a mais antiga e mais importante tradição Dzogchen e sistema de meditação do bom. Esta série de ensinamentos foi sistematizada pelo mestre Gyerpo Langzer Lodpo, de Shanshun, daquela terra pura, né, de Shanshun, daquele país que existiu, aquele reino que existe ali na região do Monte Kailash, antes ainda de surgir, ou antes ainda do Tibete, que recebeu de seu mestre Tapiritsa no século VIII. Então, o Shanshun Nyongyud, ele remonta a esse mestre que recebe os ensinamentos diretamente de Tapiritsa. Mas, como veremos a seguir, estes ensinamentos não foram compostos pelo seu fundador humano. Eles não foram fabricados pelo pensamento, e sim por si mesmos. Eles foram transmitidos continuamente por uma linhagem longa, através dos séculos, e nunca tiveram que ser escondidos e redescobertos como termas, para termas que têm transmissão breve ou direta na época de sua revelação. Ou seja, os ensinamentos do Shanshun Nyongyud nunca tiveram interrupção. Desde as transmissões de Tapiritsa ao seu discípulo Gyerpo Langzer Lodpo, de Shanshun, a linhagem é ininterrupta. A transmissão desses ensinamentos continuam desde lá do século VIII. Diferente dos outros dois, que são termas que vão aparecer, ressurgir no decorrer do tempo, em períodos posteriores. Essa corrente de ensinamentos corresponde à série Upadesha, no Dzogchen Nyingmapa, a série das instruções secretas. Então, são três séries, três formas, três modos do Dzogchen, e cada um desses modos tem um foco. Mas a quinta essência é a mesma. Então, no primeiro ciclo, no ciclo chamado de Atri, relacionado diretamente com a mente. No ciclo chamado Dzogchen, relacionado à claridade e espaço. A união, claridade e espaço. E a terceira série, que é a Shanshun Nyongyud, é a série das instruções secretas. Embora todas as três correntes do Dzogchen tenham suas próprias práticas preliminares e linhagens de mestres para sua transmissão, a essência e finalidade de todas as três é a mesma. A introdução ao estado natural da mente, ao estado natural de Dzogchen.
Ou seja, mesmo tendo 3 caminhos, mesmo tendo 3 métodos, mesmo tendo 3 linhagens, a função é a mesma, a introdução ao estado natural. Os mestres de algumas linhagens cobrem todas as 3 transmissões. Isso é importante, porque alguns mestres, no seu período, seu processo de formação, recebem a transmissão completa das três linhagens, o que faz com que eles também sejam mestres nas 3 linhagens, nas três formas do Dzogchen. Então, isso faz com que eles possam transitar nos ensinamentos, né, entre uma e outra. No Tibete, essa transmissão de mente para discípulo, essa transmissão de mente para discípulo que, por sua vez, torna-se o mestre que transmite o ensinamento para o seu próprio discípulo, é chamada de transmissão quente, porque a transmissão pessoal da experiência direta protege a transmissão. Então, receber a transmissão Dzogchen de um detentor da linhagem que recebeu de um mestre é chamada de transmissão quente. E essa transmissão quente é que protege a linhagem e faz com que ela permaneça viva, sem se tornar uma coisa fria e meramente intelectual, derivada de livros e do pensamento conceitual. Então, para que a gente não fique preso ao pensamento conceitual, é importante que a gente estude, faça as leituras, aquilo que a gente está fazendo aqui, mas que a gente receba a transmissão direta do mestre, de quem fez objetivamente a experiência direta do Dzogchen. Porque é uma forma de que nós tenhamos aquilo que os tibetanos chamam de transmissão quente, a transmissão direta da mente de um professor realizado. Então, assim que possível, a gente também recebe essa transmissão do Dzogchen de um professor dentro da tradição e dentro da linhagem que surgir, né? Porque às vezes, de repente, um de nós surge, de repente, os ensinamentos do Atri antes, os ensinamentos do Shanshun Nyangyud, ou ainda os próprios ensinamentos intitulados Dzogchen. E isso dá para a gente essa transmissão quente. Alguém gostaria de usar a palavra? Algum comentário? Ô, Denis, só lembrar que o Geshe-Dema está concedendo um ciclo de ensinamentos do Shakti, que é uma parte do Nyanju Shanshun. Ele deu o primeiro retiro há umas 3 semanas, talvez 4 semanas, e possivelmente em algumas semanas terá a parte 2 e depois a parte 3. Então é possível recebermos essa transmissão quente de modo até fácil aqui na Ling Mincha. De alguma forma, tudo disponível para nós, né, Tiago? Geshe-Dema, tanto Geshe-Dema como Rinpoche, dando essas transmissões diretas para nós. Como o texto diz, transmissões quentes, né, diretamente de um mestre realizado. E vamos, eu não queria iniciar essa parte de Tapiritsa, porque é uma parte um pouquinho mais longa, tem 2, 3 páginas. Bom, vamos começar. Então, nós já entendemos um pouco de onde deriva e a importância de Tapiritsa dentro da perspectiva do bom, e de modo específico da linhagem do Shanshun Nyangyud, né? Sendo que é do próprio Tapiritsa que surgem esses ensinamentos ao seu aluno Gyerpung Langser Lodpo. Na tradição Bon, fazemos a prática de Guru Yoga.
fundimos nossa mente com a mente natural do guru, que visualiza a si mesmo como a deidade Shenlaokar, ou como a figura de Tapiritsa, que representa a união de todos os mestres da linhagem Bon. Tapiritsa é representado no estado do Dharmakaya, como Kuntunzampo, nu e sem ornamentos. O nu e sem ornamentos revela e faz alusão à base da mente, a Kunshi, totalmente desprovida de qualquer coisa, totalmente aberta. Então, Tapiritsa está nu, representando exatamente a base da própria mente, fazendo essa alusão à base. De acordo com o relato tradicional no Shamshun Nyungyud, Tapiritsa nasceu no século VIII. Seu pai era Hazang Lugyal e sua mãe Serin Sal. Ela recebeu ensinamentos através da mente telepática e das transmissões orais de seu pai e do grande mestre Ponchen Hazang. Mas, em especial, ele foi discípulo de Tsenpung Lawa Gyaltsen, um Siddha e 24º mestre da transmissão oral do Shamshun. Praticou austeridade durante 9 anos, Tapiritsa, na montanha rochosa Tagat Sengindrag, período em que o silêncio nunca foi rompido pela fala humana e obteve as realizações comuns e supremas. No fim da vida, alcançou o corpo de arco-íris. Falamos sobre corpo de arco-íris e corpo de luz como objetivos finais do Dzogchen na sessão passada. No final da vida, alcançou o corpo de arco-íris, entrando no estado totalmente purificado, sem deixar restos físicos. Né? De acordo com os ensinamentos, há uma distinção entre o corpo, né, que deixa os restos físicos, fezes, unha e cabelo, e quando o corpo de arco-íris se manifesta em que não há nada, nenhum resto físico sobra. Para si mesmo, realizou o estado de Bonku, Dharmakaya, né? Para os demais, o estado de Tulku, manifestando-se de forma visível para tornar a despertar aqueles que tiveram a bênção de vê-lo. Sua manifestação física não estava limitada. Ele tinha a capacidade de assumir diferentes formas. Depois de obter o corpo de arco-íris, Tapiritsa renasceu como uma criança para ensinar seus 2 principais discípulos, Gyerpum Nanchen Lopo e Mu Yundron. Gyerpum Nantser Lopo pertencia à família Gurip, um clã ao qual pertencem diversos portadores anteriores da linhagem. Seu pai foi Gurip Bumet, sua mãe Mangordza Droma. Ele recebeu instruções e ensinamentos do mestre Zepug Lawa Gyaltsen e de muitos eruditos. Foi um grande erudito, perfeitamente versado em todas as doutrinas dos 9 veículos. Praticou austeridade e manteve todos os votos. Obteve grande poder através da prática do Idem Menri e tornou-se sacerdote real do rei Ligmincha de Shamshun. Depois que o rei Ligmincha foi assassinado por Trisong Deutsen do Tibete, ele lançou bombas de magia em Trisong Deutsen, salvando deste modo os ensinamentos Bon, ao
forçar o rei tibetano a abster-se de destruir os textos bons, de modo que os textos do Shanshun Nyangyud, que ele havia compilado, não tiveram de ser escondidos e redescobertos como termos. Ou seja, mesmo com a morte do rei Ligmincha, pela atuação dele, né, desse renascimento de Tapiritsa, os textos se mantiveram sem a necessidade de serem redescobertos, sem a necessidade de se tornarem termas. Nantserlopo ficou com muito orgulho de seu grande poder e fama, e foi para derrotar seu orgulho que Tapiritsa apareceu para ele como uma criança e o liberou de todas as amarras de seu apego ao ego, a partir do que ele foi capaz de contemplar sua mente no estado de equilíbrio, alcançar a realização suprema, perfeita e se tornar um Buda onisciente. Atingiu a perfeita realização. A criança Tapiritsa veio até Mo Yundrum. É o outro, ele vai ter dois alunos, né? Depois que ele reencarna, o Gyerpum e o Mo Yundrum. A criança Tapiritsa veio até Mo Yundrum, que era muito rico, e disse-lhe que estava mendigando, porque não conseguia encontrar trabalho. Então o rico praticante convidou-a a ficar em sua família, como criado, cuidando dos animais. O menino era muito inteligente e sagaz em seu trabalho, e lhe deram o nome de Nieleg. Naquela ocasião, Natser Lopo estava em retiro numa caverna próxima, respaldado por Mo Yundrum. Um dia, Niele voltava com sua bolsa depois de levar os animais para pastar nas montanhas, quando viu Nantser Lopo sair da caverna. Niele se prostrou e ofereceu 9 vezes seus respeitos de maneira tradicional. O mestre notou que o menino era treinado na doutrina e lhe perguntou: quem é o seu mestre? Que meditação você pratica? O que você está carregando na bolsa? Por que você está se comportando desse modo? Para onde você vai? O Nantserlopo fez várias perguntas ao menino Niele, que é Tapiritsa. Nieleg respondeu: a visão é meu mestre. A visão é meu mestre. Eu pratico o estado não conceitual. Medito acerca de tudo que vejo nas 3 dimensões. Estou carregando pensamentos em minha bolsa. Meu comportamento é trabalhar como servo dos seres sencientes. Não vou a lugar algum. Então, aqui, Niele dá para ele um ensinamento completo. Né? Nessas frases, a visão é meu mestre. Lembrando que o Dzogchen é visão. Eu pratico o estado não conceitual. Medito acerca de tudo que vejo nas 3 dimensões da existência. Estou carregando meus pensamentos em minha bolsa. Meu comportamento é trabalhar como servo dos seres sencientes. Não vou a lugar nenhum. O mestre ficou desapontado. Ele se orgulhava de ser um mestre importante e achou que a resposta da criança fora desrespeitosa. Ele retrucou ceticamente: se a visão é seu mestre, isso significa que você não tem um mestre. Se o estado conceitual é sua prática, significa que você não precisa de alimentos nem de roupas. Se
a sua meditação são todas as visões das 3 dimensões, significa que você não precisa meditar. Sem meditar, você obterá completa realização. Se você está carregando pensamentos em sua bolsa, significa que você não tem desejos. Então o menino disse: se você não entende visão como sendo o mestre, então quem ensinou o Buda primordial? O menino vai fazer uma pergunta para ele, né? Se você não entende a visão como mestre, então quem ensinou o Buda primordial? O Buda primordial não tem um professor. O Buda primordial, ele é autorrealizado. E a perspectiva Dzogchen é essa perspectiva da autorrealização, sendo que o Dzogchen é visão, é o caminho pela visão. Ele queria dizer que, a fim de entender a verdadeira condição, não há necessidade de um mestre. O mestre explica e confirma a experiência da própria visão inata do praticante, algo que este já sabe. Não há nada de novo de novo que o mestre possa ensiná-lo. Minha prática é o estado não conceitual, porque nesta base não há nenhum pensamento. Pontos de vistas conceituais não são práticas de meditação. Minha meditação são as visões dos 3 mundos. Na verdadeira natureza não há parcialidades. Se houvesse, não seria meditação. Se estou levando pensamentos em minha bolsa, significa que os desejos acabaram. Portanto, não há nenhum pensamento. Se você não tem conceitos, você compreende o significado. Se você não tem conceitos, você compreende o significado. Se minha prática é ser servo de todos os seres, significa que todas as experiências de gozo e sofrimento carregam um único sabor, e experimentar a não separabilidade de bem e do mal é a minha prática. Então, a criança foi repassando novamente todos os itens. Nantzer Lompo ficou irritado e disse: se você é tão inteligente, amanhã precisamos debater perante o rei. O menino deu uma gargalhada e disse: causa e efeito são compreensão ignorante. Os grandes meditadores que guardam os pensamentos aprisionados e controlados ficam sonolentos e dormem quando meditam. Os grandes meditadores que guardam os pensamentos aprisionados e controlados ficam sonolentos e dormem enquanto meditam. A linguagem e a lógica da filosofia são como armas e redes escuras. Os debates são apenas conceitos verbais. E a prática tântrica é transformar a mente e não deixá-la repousar em sua natureza. Percebam isso, a prática tântrica, aqui tem um ensinamento bastante importante. E a prática tântrica é transformar a mente, transformar constantemente as coisas e não deixá-las repousar em sua natureza. Eruditos muito preparados têm uma compreensão sem sentido, e sua perspectiva e sua meditação são como bolhas, meras palavras sem aplicação na prática. Essas coisas não são práticas reais. O estado fundamental não está condicionado. Não tem conceito que condicione o estado fundamental. Não há nenhuma prática a ser feita. Não há obscurecimentos. E uma vez que você alcance a compreensão verdadeira, não há mais o que tenha de ser forçado ou mudado.
O que muda é a visão. Não há outra coisa a mudar. Gente, se na página 50 e na página 58 nós temos o ensinamento de modo conceitual do Dzogchen, nesse diálogo entre Nieleg, que é o renascimento de Tapiritsa, com seu discípulo, nós temos toda a construção do Dzogchen e todo o apontamento por meio de um ensinamento bastante profundo, né, relacionado à visão. Eu vou precisar completar aqui, nós vamos reler isso na semana que vem. Há 3 maneiras de explicar as coisas para as pessoas. Você pode apontar-lhes seus defeitos, o que não é a melhor maneira. Apontar os defeitos não necessariamente promove, né, a realização. Você pode permanecer em silêncio, porque se as pessoas perguntam muitas coisas e você não responde, é possível que dessa maneira elas entendam alguma coisa. É um outro caminho, o silenciar, né? Deixar que elas tentem trazer a luz e encontrem as soluções. Você pode permanecer em silêncio, porque se as pessoas perguntam muitas coisas e você não responde, é possível que dessa maneira elas entendam alguma coisa. Ou você pode agir do mesmo modo que elas. Isso é o que Nieleg estava fazendo. Ele estava reagindo às perguntas e respostas que recebia. Ele estava criticando Nanzer Lopo, que ficou zangado e disse: amanhã vamos debater perante o rei. Se você se vencer, você se tornará meu mestre. Se eu vencer, vou puni-lo. Ele fala para o menino. Então, subitamente, Nanzer Lopo reconheceu que o menino era uma encarnação e caiu inconsciente. Que o menino era um renascimento e caiu inconscientemente. Quando recuperou a consciência, confessou seus atos negativos a Tapiritsa. Nesse interim, como os animais vagavam soltos e estavam sendo devorados pelos lobos, Moyundrum chegou e começou a repreender a criança. Mas Nanser Lopo contou-lhe: você não deve se zangar, porque ele é um grande mestre e é muito importante para nós. Então, ambos ficaram perturbados, pediram desculpas pela maneira que tinham falado com o menino e depois desmaiaram. Quando recuperaram os sentidos, Tapiritsa tinha se erguido no céu e estava sentado no espaço, rodeado por círculos de arco-íris e rindo. Então os 2 discípulos se sentaram e Tapiritsa começou a transmitir seu último ensinamento. Embora Nanzer Lopo fosse muito instruído, seu orgulho imenso ainda estava bloqueando a compreensão verdadeira, e estes ensinamentos breves, porém essenciais, ajudaram-no a se liberar. Então, é importante a gente retomar na semana que vem esse diálogo, porque esse diálogo vai passar por todos os ensinamentos e é a transmissão, de uma certa forma, a transmissão que Tapiritsa está concedendo, principalmente aqui nesse texto, a Nanser Lopo. Alguém gostaria de usar a palavra? É uma leitura bastante densa, né? É um texto bastante denso. E eu não vi muito como a gente dividir ele em pedacinhos aqui. Então, na semana que vem, valeria a pena a gente retomar
todo esse diálogo, porque esse diálogo, de alguma forma, é a quintessência dos ensinamentos de Tapiritsa para esses dois discípulos. Depois tem as instruções finais que Tapiritsa dá a eles, e essas instruções estão ali na página 69 e seguintes, que é o tema da próxima semana. Denis, eu não consegui anotar aqui. São três maneiras. Primeiro, apontar os defeitos, pode permanecer em silêncio. A terceira eu não consegui pegar aqui. Ou quer deixar para a semana que vem? Não sei o horário. A terceira é responder, né? A Ah, terceira tá. você pode permanecer em silêncio, que as pessoas podem, de alguma forma, a partir do seu silêncio, perceber, ou ainda você pode agir, né? Você pode entrar na discussão, você pode tentar apresentar para elas, tal. E aí é o que o Tapiritsa aqui, como Nieleg, acaba fazendo. Ele entra na discussão para ensinar os dois discípulos, principalmente o Nantser Lopo, que é e o Moyundrum, que depois ele vai dar a transmissão para os dois, de acordo com a tradição. Maravilha. Que bom que você vai retornar lá na página 63, né? Porque é bastante É. denso, né, Ah, Conceição? muito. Para mim, né? É bastante denso para todos nós, né? Bem, Apesar de ser muito simples, os pontos que estão sendo discutidos no texto, toda a perspectiva da visão é discutida, então tudo isso está ali, está sendo ensinado, né? Então, quando ele diz nessa frase, Nieleng ali vai dizer: a visão é meu mestre, eu pratico o estado não conceitual, medito acerca de tudo que vejo nas três dimensões. Estou carregando os pensamentos em minha bolsa. Meu comportamento é trabalhar como servo dos seres sencientes. Não vou a lugar nenhum. Quer dizer, aqui ele condensa os ensinamentos. maravilha. Muito bem escrito também, né, Dani? Nossa. Muito bom. O Rinpoche é muito preciso nesse livro. Vamos para 5 minutos, só preciso tomar uma água e a gente já volta com o Yogas do Sonho e do Sono. Vamos fazer a dedicação? Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Oi, estamos aqui. Eu estou querendo comprar esse livro, Maravilhas da Mente Natural. Tem algum lugar que vocês recomendam? Então, aqui no Ligmincha Brasil a gente não tem, mas tinha na lojinha do Sucavati e tem várias lojas na internet, na Amazon tem. Você ainda acha em alguns lugares. Eu abri agora na internet, tem a Livraria da Travessa. É que a gente não sabe o que é confiável, o que não é mais hoje em dia, né? É, Então,
Eu não sei se eu posso comprar, se é golpe, se é falso, eu já não sei de mais nada hoje em dia. Eu comprei na estante virtual. Estante virtual? É, ele já era usado, mas ele está em muito bom estado, está perfeito. Ah, tá, eu vou dar uma consultada. Dá uma consultada, paguei R$ 20. Baratíssimo. Baratíssimo. Essa estante, desculpa, livraria da Travessa, alguém conhece, não? Tá 47. Eu não conheço, não, irmão, mas ela trabalha com sebo, entendeu? E Ah, se você observar, ela não tem no estoque, ela vai ter que conseguir com alguém. A mesma coisa está acontecendo na Amazon. A Amazon não tem de estoque, está cobrando R$ 62 e ela vai disponibilizar através de outro. Aí eu fiz uma busca na estante virtual, eu achei um usado, de bom estado, sai por esses R$ 47 aí com frete. pô, então melhor. Esse tem, vai lá na estante, eu acabei de comprar, acabei agora, nesse exato momento. Vê se Estante virtual. você acha um volume lá também, deve ter mais. Maravilha. Vou abrir agora. Valeu. Tenta achar. Se você não achar, fala comigo que eu te passo o WhatsApp lá do SEB, que lá eles têm algumas edições. Maravilha. Perfeito. Vou comprar agora. Se eu não achar, eu já te falo com você. Já Tá já. bom? Tá bom, André? Obrigado. Valeu.